O Lírio Parisotto, bilionário da bolsa com mais de 6 bilhões de reais investidos e que vinha carregando o Banco do Brasil há anos, zerou a posição, ou seja, vendeu integralmente as ações que ele detinha de Banco do Brasil. Mas e aí, hein? Qual seria esse motivo? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo e também a respeito de outros assuntos. Vem comigo. Salve, salve, investidor! Como é que você está? E dando início aqui no nosso vídeo, eu quero te trazer aqui uma notícia que é a seguinte e é muito relevante. Empresas brasileiras renegociam 670 bilhões de reais em dívidas. 670 bilhões é aproximadamente 10% do estoque de crédito corporativo no país. Ou seja, você tem aí mais ou menos 6,7 trilhão de crédito corporativo, ou seja, crédito para empresas grandes ou pequenas ou médias. Então você tem quase 7 trilhões de reais em estoque de dívida para empresas e mais ou menos 10% disso está sob renegociação. O que significa renegociação? Banco, eu preciso de mais prazo. Eu preciso de prazo. Ou eu preciso de redução de juros, senão eu não vou conseguir te pagar. Porque se eu entrar com uma recuperação judicial, para aquelas empresas que ainda têm condição de arcar com os custos de uma recuperação judicial, a dívida vai ser suspensa, eu vou conseguir prazo na marra. Então não é melhor a gente fazer uma renegociação? Então esse é o cenário de hoje, que se conecta com o Banco do Brasil, que pode estar sofrendo hoje por má gestão? Pode. Isso é difícil de ser provado. Talvez tenha aplicado uma estratégia equivocada? Pode ser também. Por quê? Porque o Banco do Brasil, antes de ter toda essa crise de crédito, ele seguiu por uma estratégia de crescer via consignado, crescer via cheque especial, ou seja, crédito à pessoa física. E a gente sabe que o endividamento das famílias, o endividamento da pessoa física está batendo recorde atrás de recorde. E agora, nas empresas. E mesmo com a Selic tendo caído, mas ela caiu de 15% ao ano para 14,5%. 0,5% não muda o cenário atual. Dá uma leve ajudinha. Nesse contexto, mais uma empresa, já ficou algo corriqueiro, né? Mais uma empresa em recuperação judicial. Agora o caso da Estrela. Tudo bem que a Estrela já é herança de vários anos aí, de várias questões envolvendo até perda de market share, mudança de hábito de consumo, aumento da concorrência, mas a dívida pegou. E existe aqui um dado importantíssimo a respeito disso, que é o quê? Olha só isso aqui. Segundo o levantamento do Serasa, 2025 terminou com 8,9 milhões de empresas inadimplentes. Você tem noção? Trata-se de uma máxima histórica. Em 25, 26, talvez seja pior. 29% acima do número observado em 2024. Você imagina um crescimento de quase 30% em apenas um ano? No mesmo período, o volume de dívidas em atraso cresceu 42%. E aí, conforme um estudo feito pela RK Partners, em relação a empresas da Bolsa de Valores, a gente tem um número assustador de que aproximadamente 24% das empresas na Bolsa de Valores não estão conseguindo gerar caixa suficiente para honrar compromissos financeiros. O que isso significa? Significa o seguinte, que pelo menos um quarto de todas as empresas da Bolsa, e esse aqui é um estudo já feito há um tempinho, tá? Do primeiro TRI de 26, mas o cenário ainda é o mesmo praticamente, mas coloca aí 25%. 25% das empresas em Bolsa, que teoricamente seriam a elite econômica no país, pelo menos a gente tem essa presunção pelo fato da empresa estar listada na Bolsa de Valores. Essas empresas não estão conseguindo gerar caixa, leia-se, EBITDA, não estão conseguindo gerar um EBITDA suficiente para arcar com a sua dívida, com o custo da sua dívida. E detalhe, aqui a gente está falando de empresas que conseguem crédito mais barato. São empresas que conseguem crédito com leve spread, ou seja, um leve adicional sobre as taxas dos títulos públicos. Então veja, se você for agora aqui no site do Tesouro, vou aqui em produtos, títulos, e aqui você tem algumas opções. Vamos supor que eu queira investir no Tesouro IPCA+, com juros, IPCA mais 7,63. Significa que a empresa da Bolsa de Valores, para emitir dívida, ela vai ter que oferecer uma taxa um pouco acima disso aí, dependendo do rating dela. Mas vamos supor que seja IPCA mais 8. Se o IPCA ficar em 5%, a gente está falando de 5 mais 8, 13%. Perfeito? Tem empresas que têm dívida em CDI, shopping centers, por exemplo, dívida em CDI. Então o custo bruto da dívida nas empresas da Bolsa fica entre 13% a 16%. Fica nessa faixa. O custo líquido é menor. O que é o custo líquido?
como o juro e a amortização, esses dois componentes, eu posso deduzir da base de cálculo de impostos, na prática eu tenho uma economia fiscal. E aí isso reduz o custo da minha dívida, por causa dessa economia tributária. Nesse sentido, o custo líquido fica entre 11 a 13. De todo modo, você consegue perceber o seguinte: se a empresa não conseguir gerar caixa que represente um retorno sobre o capital investido, e aqui a dívida é um capital investido, se esse retorno sobre o capital investido não for superior ao custo dessa dívida, não tem jeito, eu não vou conseguir pagar, e mesmo que eu consiga, sobra nada para o sócio. E você não concorda também que diante desse cenário, as empresas precisam de um retorno sobre o capital investido de pelo menos 13? Acontece que, num cenário de juro alto, o consumo está baixo, as famílias endividadas, e para além disso, a média de retorno sobre o capital investido das empresas, inclusive americanas, fica em 12% antes dos impostos. 12%! Então a expectativa que você poderia ter de abrir um negócio agora, infelizmente, seria de ganhar 12% ao ano. Acontece que a renda fixa está rendendo mais e as dívidas estão exigindo mais. E aí os negócios não conseguem ganhar dinheiro nesse cenário. Tem receita, mas não tem lucro líquido. E quando tem, é um lucro assim. Dá uma olhada na Vamos. A Vamos está esse cenário. Receita cresce, lucro quase nada. Por quê? Para uma empresa estar acima da média, ela tem que ter uma taxa de retorno aí, em cima do capital investido, de 13%. Excepcionalmente 15% e excepcionalmente ainda mais 20%. Quantas empresas conseguem retornos consistentes, independentemente do cenário macroeconômico, de 15% mais? Retorno sobre capital investido. Luan, dá para contar no dedo. Eu sei que a Engie consegue, a VEG consegue, o Itaú. Sim, mas você conta nos dedos. Eu chuto aí de 20 a 25 empresas que estariam nesse rol seleto de companhias que entregam um retorno tão alto assim, mesmo num cenário adverso. E o restante? O restante acaba sofrendo e, eventualmente até entrando em recuperação judicial, ou tendo prejuízo, ou tendo um lucro muito apertado. Ou, assim, na média a gente está vendo as boas empresas acontecendo o quê? Receita cresce, lucro bruto até cresce, aí chega ali no EBITDA cai. Você fala, ué, claro que as minhas despesas estão aumentando. E as minhas despesas financeiras nem se fala. E aí? Esse é o cenário. Mas, ô Luan, não seria o caso de simplesmente reduzir essa taxa de juro? Já não dá mais. Pois é. A gente começou o ciclo de cortes, mas ele precisou ser desacelerado. Por quê? Olha o que está acontecendo aqui com a inflação. Não sei se você sabe, mas a taxa de juros serve para isso, para conter a inflação. Só que a inflação voltou a subir. E o motivo é externo. O motivo é externo. A guerra, que aumentou o custo do transporte porque o petróleo disparou. E aí encarece os alimentos e a gente já está notando o encarecimento dos alimentos na prática. Não é mais mera expectativa do mercado financeiro. Então isso está acontecendo de tal modo que agora o mercado está esperando uma Selic mais alta por mais tempo, e provavelmente isso vai acontecer, mas você poderia me contrapor, sim, eu entendi, mas caramba, cara, não tem mais jeito, olha o que está acontecendo, a economia vai quebrar, então o Banco Central vai ter que forçar esse corte, como forçou na pandemia, ao jogar a Selic para o patamar insustentável de 2%, porque a gente estava num ambiente altamente deflacionário. Então, não é tão simples quanto parece. No fundo, a gente estava encaminhando para um corte mais agressivo da Selic, estava bacana, mas acontece que, sem que haja uma reforma fiscal rigorosa do lado da despesa, visando corte de gasto público, de despesa pública, infelizmente o juro não vai conseguir ser cortado como a gente queria, porque o juro reflete o risco do país. E o Brasil, ele precisa captar dinheiro, seja via poupança popular, seja capital externo, via títulos públicos. Se ele oferecer uma taxa de juro extremamente baixa, ele não vai ter interessados no investimento, porque o risco está relacionado ao quê? Está relacionado ao gasto público, ao equilíbrio fiscal, que a gente está com dificuldade. Então a taxa de juro precisa, para cair de fato, de uma reforma fiscal. Isso é inevitável. Senão a gente vai continuar dessa forma e aí o Banco Central vai ficar numa sinuca de bico. Se cortar juro na marra, vai ter problema para o governo, inclusive. A inflação eventualmente vai disparar e não tem outro caminho. É um remédio amargo, porque reformas fiscais geralmente são amargas, mas senão o que vai continuar acontecendo com as empresas? E a demissão em massa que vem? Porque pode falar que se dane o capitalista malvadão, mas depois sobra para o empregado. Então esse é o cenário hoje. Continuando aqui, trazer uma notícia a respeito da Klabin, que segue caindo, bastante. Os dois fatores que eu já comentei aqui e lá na comunidade de formação Invest, na
área de membros do YouTube, é o seguinte, viu? Celulose a preços amassados, em virtude da China. Existe aí um excesso de oferta no momento, mas aparentemente está havendo uma recuperação nesse ano no preço da celulose. E o dólar? Cara, o dólar caiu praticamente de maneira sequencial nesse ano. Dólar fraco é ruim para Klabin, WEG, Suzano, Vale. São empresas exportadoras. A exportadora quer uma moeda americana mais apreciada. Não é o que está acontecendo. E aí isso se reflete em receitas menores para essas empresas. E aí nesse contexto, fiz até um vídeo falando, olha, será que a Klabin é só uma promessa dos Barsi, só um marketing puro? Tem um vídeo aqui, dá uma procurada. Mas olha só quem está investindo pesado na Klabin. Eles aumentaram posição e olha só aqui os comentários da Guepardo, uma gestora de muito respeito aqui no Brasil. A Klabin apresentou resultados resilientes no quarto tri de 25, aqui falando do quarto tri de 25. Foi resiliente, sim. Até o primeiro tri, dentro do possível, foi resiliente, mesmo em um ambiente ainda desafiador para a indústria global de celulose. A receita totalizou 5,2 bi, caiu essa receita. EBITDA teve retração, e isso é esperado no ambiente que a gente vive hoje. Teve parada programada, isso no quarto tri, no primeiro teve também. A alavancagem está ali em 3,3 vezes EBITDA, ainda é bastante alta, mas enfim, inevitavelmente a dívida da Klabin, pelo menos nesse ciclo fraco, é uma dívida muito alta. Só que tem um detalhe, essa dívida ela cai quando a gente tem uma queda do dólar, porque pelo fenômeno de marcação da dívida, que eu já falei em outro vídeo, a dívida se desvaloriza e aí o tamanho da dívida bruta e consequentemente da dívida líquida cai também. Isso aconteceu no primeiro tri de 26. E eles falaram, seguimos com visão construtiva para a tese. A Klabin permanece bem posicionada para atravessar o ciclo atual, combinando operações eficientes, diversificação de portfólio e disciplina na alocação de capital. Então o problema é de ciclo hoje. E ciclo pode levar muito tempo, 5, 10 anos. A gente está falando de muito tempo mesmo. Se você está investindo na Bolsa de Valores com um horizonte de tempo de 5 anos, se não for de mínimo 10, nem pense em entrar em empresa celulose. Vai ser muito arriscado, porque a imprevisibilidade da recuperação quanto ao timing é muito alta. E aí o que aconteceu? A Klabin soltou um comunicado ao mercado, trazendo uma carta da Guepardo que informou aumento de posição. De maneira agregada, a Guepardo passou a deter 2,125% do total de ações ordinárias da companhia, Klabin 3, e 5% do total de preferenciais da companhia. Os caras estão investindo pesado na Klabin, para pensar. Aqui é um volume pesado. E o objetivo é puramente de investimento. Eles acreditam que a Klabin estaria com um significativo desconto em relação ao valor intrínseco que eles calculam. Por fim, tratando aqui do Banco do Brasil, tem aqui o fundo Geração LPAR Ações, que é o fundo do Lírio Parisotto. Como eu falei, são mais de 6 bilhões de reais nesse fundo, pode ter dinheiro fora também, mas aqui deve ter 99% do dinheiro dele, provavelmente. E vejo o potencial da Bolsa de Valores. Eu lembro que há 4 ou 5 anos eu fiz um vídeo falando do Lírio Parisotto e da fortuna dele, que estava em mais ou menos 2, 3 bilhões ou 4 bilhões, não lembro agora, mais ou menos isso. Olha o crescimento da fortuna em alguns anos. Quando você chega num determinado patamar de capital, a taxa de retorno ela se torna assim incrível, né? Sair de 3, 4 para 6 em pouco tempo. Olha o tanto mais que você ficou rico num período relativamente curto de tempo. E olha só a comparação histórica do fundo, né? Que entregou seus 18.000% contra CDI, Bovespa e tal, né? É que aqui tá distorcido um pouco a comparação, mas a gente tá falando de 18.000% desde a década de 90, deu mais ou menos 20% ao ano. 20% ao ano é um número mágico para você ficar bem acima da média. Seja no mundo dos negócios, seja no mundo dos investimentos. E vale ressaltar o seguinte, é um fundo que já sofreu com grandes quedas, tá? Isso aqui se chama drawdown. Seja uma queda muito rápida, seja uma queda lenta. Imagina, você vê o seu patrimônio cair 70%, não é brincadeira. Tem que ter convicção, tem que ter uma relativa certeza do que se está fazendo. Volatilidade vai ser uma realidade na vida do investidor aqui no Brasil. No Brasil, o problema não é o retorno que você vai obter. Você viu o retorno ali de 20%, 18.000% em 30 anos? Cara, não é o retorno não. O problema é a volatilidade. É isso aqui. Na verdade, o retorno tende a ser maior do que você vai conseguir lá fora, porque lá você vai ter, teoricamente, uma volatilidade inferior. Então aqui o problema é o estômago. Esse é o problema do Brasil. Sendo que, olha só que interessante, esse dado aqui é importante.
ele foi aplicando capital, né? Essa linha preta é o quanto que ele aplicou de capital. No total, ao longo do tempo, ele aplicou quase 500 milhões, mas já chegou a aplicar mais de 1 bilhão em 2012, ó, mais de 1 bilhão. Só que ele foi fazendo retiradas, né? Tem que usufruir. E mesmo retirando, o patrimônio explodiu. Olha só que interessante. Isso mostra que se você fizer de maneira controlada, planejada, fazer retiradas, só se você já estiver vivendo de renda, né? Você não precisa ficar super neurótico achando que seu patrimônio vai derreter ao longo do tempo por conta da inflação. Olha o que aconteceu com o patrimônio líquido. Inclusive foi nessa virada aqui, quando a gente saiu do governo Dilma, pior governo aí desses últimos anos, que aí ó, o patrimônio subiu e ele foi fazendo extração de recursos. Interessante, né? Isso aqui é basicamente, não importa o que ele disse que fez ou o que vai fazer, não, isso aqui é o que aconteceu, é o que ele fez. Então aqui a gente consegue perceber o skin the game na prática. E aqui a gente tem a carteira consolidada de abril do Lírio. E olha só as posições. Axia Energia, maior posição, e ele continua comprando, isso que é interessante. Já significa quase 30% do fundo. Imagina concentrar 30% e continuar comprando. Traz algumas lições pra gente. Primeiro, afastar o viés da ancoragem, porque ele já está com uma alta rentabilidade, mesmo assim continua comprando. Petrobras, 17% do fundo. Então, a gente tem percebido nesses fundos de bilionários um certo padrão, que são poucas ações, alta concentração, consequentemente, e setores de energia e utilidade pública. Além de commodity, mas commodity com foco basicamente em Vale e Petrobras. Às vezes se encontra um pouco de Suzano. Porque no fundo, a economia brasileira é o quê? Energia, serviço público, setor financeiro, que parece que falta bastante nessas carteiras, com exceção do Banco do Brasil, mas acabou de sair aqui. Então, setor financeiro, com bancos, especialmente públicos. O que mais você tem? Energia e commodity. A gente é a fazenda do mundo, né? Que o pessoal fala. Commodity também acaba estando presente. Afora esses setores, raramente se vê uma coisa diferente nessas carteiras de bilionários, que já passaram por muita coisa no Brasil. Então existe aí, né, uma presunção de muita experiência. E aí tem aqui Braskem, mas não é quase nada, né? Eternit, então são posições que nem importam, pode ser simplesmente especulação, porque isso aqui é muito pouco frente ao patrimônio total. IRB, tem uma posiçãozinha pequena, aquela posiçãozinha de risco que o cara fala, 1%, né? Vai dar nada. Tem uma posição grande em Celesc, mas é uma posição que ele carrega há muito tempo. Ele comprou em 2016 e depois não comprou mais. Então você fica, eu vou comprar Celesc. O cara comprou em 2016. Você quer comprar depois que subiu? Ação de baixa liquidez? Cuidado. Não raro, você precisa considerar o seguinte, que a posição que um bilionário, um fundo famoso tem, ele carrega há muito tempo. Foi outro contexto, outra decisão, outra cabeça. Não é porque a pessoa carrega até hoje que eu vou comprar hoje. Eu já falei várias vezes, investimento é algo circunstancial. Não é porque eu prefiro tal ação que eu vou comprar automaticamente essa ação a qualquer preço, a qualquer momento. Não é assim que funciona. E Banco do Brasil, que o Lírio carregava já há muito tempo, saiu. Não há motivo específico aqui. Então, é mais uma questão de curiosidade da nossa parte. Também tem Hypera, que é uma posição recente. Aqui sim seria uma tese recente, mas enfim, não gosto particularmente. Tem aqui também exposição a CSN, Uzi Minas, siderurgia. Eu passaria longe, porque aqui, se você acha que Suzano e Klabin é longo prazo, aqui então nem se fala. Agora, Banco do Brasil, a gente não tem uma explicação formalizada ou pública a respeito do que aconteceu. Pode ser uma série de coisas. Talvez o Lírio tenha entendido que, para que eu vou ficar alocado meu dinheiro numa empresa que vai pagar um dividendo de 3, 4% por um período que talvez seja alongado, se eu posso deixar o meu dinheiro ali no fundo em outras empresas que pagam mais dividendo, tipo a Petrobras e a Axia. Pode ser isso. Pode ser também, eu acho que o Banco do Brasil, por ainda ter que passar por um perrengue por mais tempo, eu acho que vai cair para 18, para 17. Então eu vendi no meu preço médio, sei lá, 22, 23, para alocar melhor esse recurso. E aí, quando eu encontrar um melhor momento, eu vou lá e compro. O Lírio já comentou uma vez que ele prefere não comprar empresa na crise. Ele prefere comprar na recuperação, mesmo que ele pague mais caro, por conta da previsibilidade. Ele já fez esse comentário. Pode ser isso, pode ser isso. Ou simplesmente ele falou o seguinte, não quero mais Banco do Brasil no meu portfólio, ou eu não quero mais investir em empresas do setor financeiro. Do jeito que as coisas estão, eu não vejo a taxa de juros num patamar mais razoável para a economia melhorar, para que os bancos, especialmente públicos, não sofram com tamanho índice de inadimplência. Pode ser caráter político, talvez ele entenda que o Lula já vai vencer. Eu tô indo longe. E aí ele não quer mais se expor ao Banco do Brasil. O fato é que, como eu disse,
É uma curiosidade aqui, a gente quer ver o que ele faz, entender um pouco o racional, mas não é porque ele fez isso que você vai sair também. A mesma história de entrar porque entrou, você não vai sair porque saiu. E ele está errado? Ninguém sabe. A gente só vai saber se a nossa decisão estava errada lá na frente. Podem se passar anos até que eu saiba se o resultado da decisão que eu tomei anos antes, esse resultado mostrou se foi um erro ou não, se foi um erro ou um acerto. Então veja, é muito difícil. Seria um erro, por exemplo, a pessoa falar o seguinte: eu vou trocar Banco do Brasil por um banco mais seguro, tipo um Itaú. Por que isso é um erro? Ou por BB Seguridade, que é o filé mignon do Banco do Brasil. Por que isso é um erro? Depende do meu propósito. Então a pessoa falar hoje que é um erro, sendo que pode passar anos até que a gente possa saber se realmente foi um erro, é muita pretensão, para dizer o mínimo. Então, enfim, pode ser uma série de coisas. A gente sabe que o Banco do Brasil vai demorar para se recuperar, mas ao mesmo tempo a gente já começou a ver sinais de recuperação. Falei sobre isso já, mas é preciso esperar outros resultados trimestrais para fins de confirmação. E geralmente é até melhor esperar um resultado trimestral para você pensar em investir numa empresa, que daí você tem acesso aos números, você não fica só na especulaçãozinha e nos ruídos. Isso é muito importante. Lembrando, por fim, que se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos, planilha de preço TE e os movimentos que eu faço na minha carteira de investimentos, considere se tornar membro do canal, clicando no botão aqui embaixo e cancelando a qualquer momento. Já são centenas de vídeos, inclusive da minha carteira pessoal, e agora a gente está disponibilizando a planilha de valor intrínseco que fica lá na comunidade FMI, a fim de uniformizar essa questão de qual seria o preço que eu adoto para a tomada de decisão de investimento. No mais, é isso. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!